Olá, pessoal, boa noite. Eu já falei aqui com o pessoal que está ao vivo nesse momento, mas eu estou cumprimentando todo mundo novamente. Boa noite para todos vocês. Nós vamos começar a nossa aula da semana. Já passei alguns avisos aqui em relação a envio de redação, e se vocês tiverem com alguma dúvida sobre envio de redação, é só entrar em contato com o nosso atendimento. Quando você fala pelo aquele WhatsApp, que é o administrador do grupo, você não está falando diretamente comigo, você está falando com Isabela, que é a nossa atendente. Porém, se você tiver qualquer dúvida, quiser falar diretamente comigo, mande o seu recado que ela me repassa. Às vezes, no final de semana, sou eu que respondo. Mas quando eu estou respondendo, eu normalmente digo, tô por aqui, fale comigo, tá? Em alguns momentos eu vou até liberar o grupo para a gente poder conversar no final de semana, quando surgir uma fofoca que eu preciso dividir com vocês, tá? Seja bem-vindo, Miguel. Miguel, não sei se você já conseguiu enviar a redação da semana. Se você não conseguiu enviar ainda, você tem até domingo para enviar, tá? Vamos começar nossa aula da semana e depois algumas dúvidas sobre envio a gente pode tirar ao longo da semana, certo? Vamos começar, como eu já disse, a partir de agora, um tema por semana. Kleber, eu tenho que me preocupar com essas primeiras redações? Não, né? Porque tu tá começando agora e até agora a gente só falou de introdução. E eu quero dizer a vocês o que é que a gente vai falar hoje. Nós vamos falar de introdução, mas vamos avançar mais um pouquinho para as outras partes. Mas as primeiras redações que vocês vão me enviar, eu só vou me preocupar com a introdução e com a estrutura. Lógico que eu vou corrigir do jeito que a banca corrige, mas a nota é o que menos importa agora, tá? Agora nós estamos começando a produzir. Esses primeiros textos eu vou conhecer você como escritor, saber quais são os seus desvios para começar a te orientar. E lembrando, quando você receber suas primeiras correções, analise-as direitinho. Não só olhe no celular a nota, não. Olhe marcação por marcação, clique nas partes coloridas e leia minha mensagem lá e escute o meu áudio, viu? Eu vou gravar um áudio, se você não escutar, sua caneta vai estourar na hora da redação do Enem. Ave Maria, que horror. Mas vai. Vai porque você tem que ter respeito pela minha correção, que é linda, bonita, maravilhosa e carinhosa. Beleza? Bora começar a aula de hoje. Caneta e papel para tu anotar. Na plataforma fica a proposta lá, que você pode baixar em PDF ou não. Quando vocês receberem o material, o e-book, que semana que vem com certeza vocês vão receber, o e-book digital, eu vou só dizer assim, gente, o tema da semana é a proposta 29, que inclusive a proposta que eu vou mostrar agora no material de vocês, ela é a proposta 29, certo? Eu vou dizer a proposta 29. Aí você vai lá no seu e-book, procura na página 29, que vai ter a proposta de redação, com o tema da semana. E aqui, geralmente, a gente vai indicar alguns repertórios que estão lá no material, certo? No material vai estar por área. Vai ter repertório de direitos humanos, cidadania, meio ambiente. E aí eu vou orientando tudo direitinho. O tema dessa semana já é um tema que está no material de vocês, é o tema 29. O primeiro que eu pedi a vocês é o tema 1. Vai ter 40 temas, mas eu não vou pedir em ordem, não. Eu vou pedir no aleatório. Então, o tema dessa semana é esse aqui. Vamos lá. Final do ano passado, estava todo mundo pensando que aquele rolê lá do Felca, daquela denúncia sobre a adultização que ele fez, que gerou a prisão de um youtuber, não é youtuber não, é de um influenciador ou desinfluenciador daqui do Nordeste, lá da Paraíba, e muita gente pensava que ia ser o tema do Enem o ano passado, mas como essa denúncia do Felca ela aconteceu em agosto, a prova já estava elaborada. Porque significa dizer, como eu disse a vocês semana passada, que o primeiro semestre do ano é muito importante para isso. Ou acontecimentos finais do ano anterior, no finalzinho do ano. Então, para casa, tarefa de casa, vocês vão escrever sobre os desafios. Clébia,
o termo desafios, ele cai muito em provas, principalmente no Enem. A palavra desafios nos 5 últimos Enems, eu acho que talvez de 4 a 3 vezes a prova colocou a palavra desafios, certo? Eu quero dizer uma coisa. A prova colocou desafios e o ano passado a palavra comando era perspectivas. Kleber, pode ser que esse ano a prova traga de novo a palavra perspectivas? Sim. Desafios é um termo que é geralmente mais utilizado. Significa dizer o quê? Se aqui está pluralizado, ó, os desafios, significa dizer que a prova já está te dando um toque. Ó, tu vai pensar em pelo menos 2 questões problemáticas para explicar que esse desafio existe. Ou seja, eu já vou pensar em 2 situações problema na minha tese, na minha introdução, certo? Porque se está dizendo que tem desafios, é porque isso aqui não foi efetivado. E o que é que não foi efetivado? É a contenção, aqui é conter, viu, minha gente? Não é contém, não. A contenção, ou seja, não foi contido, não foi reduzido, não foi combatido a adultização infantil. Kleber, por que adultização infantil? Porque podia ser também a adultização de adolescentes, né, ou de jovens. Então, quais são os desafios para conter a adultização? Você não vai poder falar de todos os desafios, mas você vai escolher 2 que você saiba falar. E aí a prova, né, a proposta, ela vai falar que essa adultização, ela tem acontecido com essa cultura midiática contemporânea. Quando a gente pensa em mídia que adultiza as crianças, eu vou dizer a vocês que há 1 década a gente ainda pensava nas novelas, talvez, ou até em minisséries brasileiras. Hoje, quando a gente fala nessa cultura midiática, é a cultura digital. Então, quais são os desafios? É importante que você pense em 2 para conter essa adultização que acontece na cultura da mídia digital. Né? Qual é o problema? Quem assistiu o vídeo do Felca, ele falou lá que a monetização, né, o fato de você hoje ganhar dinheiro muito fácil na internet, se você viralizar, e ele faz até uma comparação que ele diz assim, é melhor você sofrer no ônibus lotado ou você pagar mico na internet? E tem gente que acha que é pagar mico. Então, o que vocês vão falar essa semana não é necessariamente sobre a sexualização, porque a adultização também, em alguns casos, ela vem com a sexualização, tá? Mas como a questão da sexualização do rapaz lá da Paraíba e tal, seria muito comum para muitos estudantes, eu quero que vocês foquem na adultização mesmo de crianças, que não precisa ser necessariamente falado sobre sexualização, certo? Aí, a adultização é importante dizer que se tornou mais popular na última década. Mesmo se falando de adultização há muito tempo, tem muito tempo que eu trato de adultização nas redações com os meus alunos. Eu tratava por causa da Melody. Parece que a Melody agora é que fez 18 anos. Mas eu nunca soube a idade de Melody. Porque desde que ela começou a aparecer na internet, há muito tempo atrás, ela aparecia com roupas muito sensuais, né? Ela colocou silicone muito cedo. Inclusive, o pai dela foi processado por estar adultizando a Melody, né? Agora ela já gravou essa música aí do Jet Ski e agora ela já rebola sem limites, né? Inclusive eu não consigo entender que ela diz rebolar pra tu, eu penso que ela diz rebolar o cu, porque ela canta muito nasalizado e aí a adultização é um termo novo. Lembrando que vocês vão escrever sobre a adultização um texto de 30 linhas. Pense aí, quantas vezes tu vai falar em adultização, adultização, adultização e adultização. E aí tem professor que enlouquece os alunos dizendo assim, não repita palavras. Aí eu te pergunto, gente, se o meu tema é sobre adultização, como é que eu não vou repetir pelo menos uma vezinha em cada um dos parágrafos? E o que eu tô te dizendo é isso. Pelo menos em uma vez nos parágrafos,
tu vai usar a palavra adultização. Porque é importante que você traga palavras-chave do tema. E aqui palavras-chave é adultização, cultura midiática, são palavras que em alguns momentos talvez você tenha que retomar. Clébia, quantas vezes eu posso repetir a mesma palavra ao longo do texto de 30 linhas? Veja, as bancas elas permitem até 7 repetições, desde que elas não sejam muito próximas nos parágrafos ou dentro de um período. Você colocar 3 vezes a adultização dentro de um período é complicado, né? Aí, Kleber, eu faço o quê se essa palavra é nova e eu não conheço muitos sinônimos? E eu vou te dizer que sinônimos aproximados mesmo não existe muito, não. Mas eu vim aqui resolver os teus problemas. Anota aí. Palavras que podem substituir o vocábulo adultização. Anota aí, né? Você pode ter alguns sinônimos que você pode substituir. Você pode substituir por precocidade comportamental, né? Porque de qualquer forma é um comportamento precoce, né? Crianças que são. Inclusive, eu não gosto muito, não, assim, de criança muito precoce. Não estou falando de criança inteligente, sabida, desenrolada. Estou falando de crianças precoces que falam e se comportam como se fossem adultas. Eu acho que isso causa uma perturbação, assim, mental e com certeza vai gerar aí um adulto que talvez não seja tão funcional. Ou então, quando tiver em certa idade, vai querer retroceder. Você pode usar amadurecimento forçado, porque em algumas situações, principalmente quando a gente fala de exposição na internet, né, há a questão do amadurecimento forçado ou até de infantilização, tá? Eu não vejo mais Lucas Neto, mas eu vi muito Lucas Neto quando meu filho era pequeno. Ele assistia, eu assistia também. E aí tem a Eugi, Mig, sei lá como é o nome da pobre da menina, que depois que ela começou a ficar mocinha, ficar mais velha, era aparente, não um amadurecimento forçado, mas uma infantilização forçada, porque afinal de contas, o público do Lucas Neto é um público infantil. Não sei nem se ele ainda faz tanto sucesso quanto ele fazia antes, mas acho que sim. Em alguns casos, você vai poder usar precocidade, certo? E aí, gente, essas são as 3 expressões que vocês podem utilizar. Ou vocês podem usar um recurso que a gente chama de coesão por eliminação. Você não precisa escrever a palavra para o leitor saber sobre o que você está falando, porque você já falou a palavra em uma das partes do teu parágrafo, tá? Beleza? Copiado. Agora nós vamos para uma parte importante. É lógico que eu não trabalho aqui com modelo pronto. Inclusive, ontem eu comprei um material de modelo pronto só para ver como era, só para sentir a ousadia da pessoa e saber o quanto a pessoa é desonesta. Você vai poder, por exemplo, usar a própria proposta, certo? Essa proposta aqui ela vai estar no material, ela vai estar na plataforma e, de todo modo, eu vou colocar no grupo também, né? Tem gente que nem precisa da proposta impressa, porque só olha aqui. Aqui, nos textos de apoio, você vai poder, né, parafrasear, se você quiser. Por exemplo, aqui no texto 3, né, se você reparar, no texto 3, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. No texto 3, você tem o significado de adultização. Então, se você tem o significado de adultização, só é você ver de onde veio, ó, certo? Veio de um site de notícias explicando o que é adultização. Você pode parafrasear. Ah, não tá aparecendo não. Ai, desculpa. Desculpa, minha gente. Desculpa. Vamos lá. No texto de apoio, agora vai. Nesse texto de apoio aqui, você vai poder parafrasear, por exemplo, essa definição. Só é você colocar a fonte. Mas eu acho preferível que você explique o que é adultização usando alguma autoridade. Mas não te preocupa não, vice? Que no material da semana que eu vou enviar para vocês, a autoridade.
tem sugestões de repertório, certo? E você pode, né, por exemplo, usar aqui, ó, o Neil Postman. Ele tem um livro chamado O Desaparecimento da Infância. E tem essa citação aqui que você pode usar de forma indireta. O Neil Postman, ele diz assim: o desaparecimento da infância ocorre quando a linha que separa a vida adulta da infância é apagada pela mídia, que antecipa responsabilidade e desejos precoces, né? Como agora essa moda aí das meninas fazerem a arrumação, que eu sei que é uma expressão em inglês que eu não sei dizer, se arrumar para ir para a escola. E eu tenho visto, eu até estou seguindo umas meninas no TikTok dos colégios privados aqui, e elas são muito pequenas para estar usando a quantidade de produtos, de cosméticos que elas usam no rosto, certo? A análise que a gente vai fazer é de uma redação pronta, certo? Mas essa redação pronta que vocês vão receber não é necessariamente uma cópia que vocês vão fazer. É só para a gente discutir, estrutura, tá? A gente vai analisar essa redação. Esse material vai ser colocado no grupo. Essa redação, além disso, a gente vai ter um repertório que eu estou sugerindo para você. Eu sei que vocês dispõem de alguns repertórios interessantes, mas a minha função como professora, e já que vocês estão num curso de redação, desculpe, gente, é evitar que vocês repitam repertório de bolso, tá? Ai, Mariana, eu vi também. Ah, com certeza. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Eu assisti e eu fiquei horrorizada. Mariana tá falando aqui de um filme que tá na Netflix chamado Salve Rosa, tá? E aí, vamos lá. Nós temos aqui a redação que a gente vai analisar, mas eu coloco aqui, ó, uma sugestão para você usar uma autoridade e como essa autoridade define o que é adultização. Nesse caso, é o pediatra Daniel Becker. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Eu sugiro também que você apresente na sua redação como repertório o ECA digital, né, já que a adultização tem acontecido na mídia digital. E eu vou sugerir também, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, um repertório fílmico, que é o filme Salve Rosa, que está disponível na Netflix. Não é um filme que vai falar sobre a adultização, mas sobre superexposição, né, de uma jovem na internet. E no caso da Rosa, acontece um processo ao contrário. A mãe não quer adultizá-la, a mãe quer infantilizá-la. Mas vamos lá, tá? Vamos lá para que a gente faça a análise da redação, certo? Primeiro eu quero mostrar para vocês e fazer um memorex sobre introdução. Ah, eu já anotei. Vai anotar de novo. Ah, eu não anotei. Vai prestar atenção, tá? Vamos falar de estrutura da introdução. Quando a gente fala de introdução da redação, a gente tem que lembrar que a introdução é o menor parágrafo da nossa redação. Toda introdução, ela vai pedir 3 ideias. Essas 3 ideias, elas podem estar divididas em 4 partes, 5 partes ou 3 partes, tá? 3 ideias não, 4 ideias, desculpe. Primeira coisa a se fazer no introdução é a contextualização, contextualizar, que é apresentar um repertório validado e relacionado ao tema. Kleber, então você está dizendo que assim que eu começo a introdução, eu preciso colocar um repertório, uma contextualizada? Sim. Porque você precisa começar a partir de um conhecimento que seja científico, de um conhecimento que seja validado. Só para você dizer assim, é com base nisso que eu estou construindo os meus argumentos. A segunda parte, né, pode ser um segundo período ou um terceiro período, você vai fazer o seguinte, você vai relacionar o repertório à atualidade. Por exemplo,
eu usei o filme Salve Rosa para dizer que ele é um exemplo da superexposição de jovens e crianças na internet. Depois eu vou continuar dizendo que, a exemplo do filme, na atualidade ou na contemporaneidade ou hoje, né? Eu vou até colocar aqui, você pode usar hoje, você pode usar atualmente, você pode usar na conjuntura social atual, você pode usar no Brasil, porque já vai dar a ideia que você está falando sobre hoje, ou qualquer outra expressão. Você vai dizer que, a exemplo do repertório que você mostrou, hoje, na sociedade brasileira, ou acontece semelhante ou acontece diferente. Mas é preciso relacionar esse repertório à atualidade. Depois, eu vou fazer outra relação, que é relacionar o repertório, de novo, porque ele é meu ponto de partida, ao tema. Depois que eu fizer essa relação na atualidade, eu vou fazer essa relação com o tema. Aí você pode me dizer assim, ô Clébia, e eu faço cada uma dessas partes em um período, se você quiser. Se você não quiser, às vezes você precisa de 2 períodos para explicar o repertório. Ou às vezes você precisa de 2 períodos para fazer essas relações, tá? Não estou dizendo que essa é a quantidade de partes, mas eu estou dizendo que essas ideias, elas devem estar dentro da introdução. Por último, você vai colocar a sua tese, que é apresentar as situações problema. Cléber, você sempre fala que deve ser 2. Pode ser uma se eu quiser, pelo menos 2. Pode, mas eu não sei se vocês lembram que eu disse que era bom apresentar na introdução 2 situações problema, porque uma é o tema do desenvolvimento 1. E a segunda, ficou parecendo que eu estou dando o dedo para vocês. E a segunda é o tema do desenvolvimento 2. Estou dando o dedo para vocês, não. Vou até virar assim. Mas se fosse assim, parecia, não era? Desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. E aí você vai ter tema para os 2 desenvolvimentos, certo? Outra coisa que eu preciso lembrar, já que a gente está falando de estrutura, é que essa introdução, ela deve ser o menor parágrafo do teu texto. Então, tente limitar entre 6 e 7 linhas. E você pode fazer de 4 a 5 períodos. Clébia, é importante mesmo eu ficar contando linhas? É, criatura. Se no desenvolvimento tu precisa colocar muitas informações e na introdução tu só precisa dar uma breve apresentada naquilo que tu vai tratar, deixa tuas linhas para o desenvolvimento. Eu ainda não vi os textos de vocês, mas eu dou uma dica. Bora reduzir essa letra. Ah, mas minha letra já é pequena. Então não reduza não, para não deixar a professora cega. Mas sua letra é bonitinha, ou talvez não é considerada dentro do padrão, mas ela é grande, diminua. Porque a tendência aqui no nosso curso, olha a arrogância da professora, a tendência aqui no nosso curso é que você termine com muitas ideias para colocar nas partes do texto. Por exemplo, se eu estou colocando um repertório massa na introdução, eu preciso apresentá-lo bem. E para apresentá-lo bem, eu preciso de linhas. Mas eu não posso gastar muita linha. Então, o ideal é que eu dê uma diminuída na minha letra. Beleza? Eu quero que vocês, certo? Junto comigo, a gente identifique essas 4 partes nessa introdução. É uma introdução modelo, não é um modelo para tu copiar. É um modelo para você entender a organização dessas ideias. Essa redação também vai ser disponibilizada para vocês. E essa redação é um texto feito a partir do mesmo tema que vocês vão fazer essa semana, tá? O 3, né? O 3 é relacionar o tema ao repertório. Eu acho, Vitor, que fica... Arthur, que fica mais fácil eu te explicar agora
a relação com o tema. É como se você colocasse assim, e o filme comprova que a adultização na cultura digital acontece. Inclusive, Arthur, essa tua pergunta foi muito boa, porque essa parte 3 aqui é a parte em que eu vou usar palavras-chave do tema na introdução. Aí tu vai dizer, oxe, eu vou pegar palavras do tema e repetir. Sim. E você vai repetir no desenvolvimento 1, em alguma parte, no desenvolvimento 2 e na conclusão. Aí você diz assim, mas vai ficar muito repetido. Não, vai ficar coerente. A todo momento, você está mostrando à banca que você não saiu do assunto, que você não tangenciou. Kleber, é só você conferir isso em redações que já tiraram nota máxima nos últimos anos. Tá? Arthur, fica ligado agora que vai ficar mais fácil de tu entender, que a gente vai dar uma sacada aqui a partir do modelo, tá? Eu posso usar o vídeo do Felca como repertório para fazer... Mariana, com certeza. Essa redação aqui, ela foi escrita... Não, ela foi escrita depois do vídeo do Felca. Quando ela foi escrita, ainda não tinha o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital. Esse texto, que a gente vai analisar agora, ele traz o Felca como um repertório. Se você colocar no seu, Mariana, ou qualquer um de vocês não estão copiando desse texto, certo? Pode sim, mas foi usado aqui nesse texto que eu vou mostrar a vocês, tá bom? Fiquem à vontade. Vamos lá para reconhecer essas 3 partes que a profa acabou de mostrar para vocês, tá bom? Deixa eu dar uma aumentada aqui para ficar maior, para ficar mais grande. Eu adoro essas redundâncias assim. Eu quero mostrar a vocês o seguinte. Primeira coisa sobre estrutura, né? A gente falou de 3 a 4 períodos. Eu quero mostrar a vocês que a gente tem, nessa introdução, nós temos um período, 2, 3, 4. Kleber, mas poderia ser em 5? Poderia. Se alguma das informações dentro desses períodos você precisasse explicar um pouco mais, para não ficar tão extenso, você poderia dividir em 2 períodos, certo? Como esse candidato aqui fez. O que foi que ele fez? Só o repertório ele colocou aqui, nesses 2 períodos. Toda essa parte aqui, até aqui, toda essa parte aqui, foi só a explicação do repertório. E aí, o que foi que ele fez? Ele usou 2 períodos, 1, 2, tá? Outra coisa também que a gente não pode esquecer. Terminou um período com ponto final, é obrigatório que eu comece o próximo período usando um conectivo. Nesse caso, como ele ainda continuava explicando o pensamento do autor, ele usou segundo o autor. Quando ele termina essas 2 partes, ele usa o conectivo nesse cenário. Nesse cenário que eu acabei de explicar. Quando eu uso o conectivo nesse cenário, é como se eu estivesse falando o que eu acabei de explicar. E, por último, ele coloca, diante disso, torna-se imprescindível discutir, a gente já tinha mostrado uma redação assim, Kleber, eu não vou copiar. Olha, essa última parte, que é a parte onde está a tese, eu sugiro que vocês façam desse jeito. Diante disso, é o melhor conectivo para finalizar a introdução e introduzir tua tese. Diante disso, torna-se imprescindível, torna-se urgente ou é importante. Aí você escolhe se você vai discutir, se você vai analisar, se você vai apresentar. E aqui ele diz assim, diante disso, torna-se imprescindível discutir o papel do Estado e da sociedade na proteção da infância no meio virtual. Então, aqui está dizendo que eu vou analisar qual é o papel do Estado e qual é o papel da sociedade na proteção da infância no meio digital. Então, o papel do Estado, que é o papel do governo, é a minha situação, problema 1,
que vai ser analisado dentro do desenvolvimento 1. Ou seja, eu espero que o desenvolvimento 1 fale sobre isso. E a situação problema 2 é o que eu espero que seja falado dentro do desenvolvimento 2. E esses dois problemas, o papel do Estado, o Estado tem que fazer alguma coisa, e o papel da sociedade também, que tem que proteger, são os dois problemas que eu vou colocar na proposta de intervenção. Kleber, mas a sociedade pode ser colocada como sempre responsável por problemas sociais? Sim, alguns. Mas no caso da proteção da infância, é porque no Estatuto da Criança e do Adolescente, tanto o digital quanto o físico, né, o mais antigo, é dever da sociedade, do Estado e da família proteger as crianças. E por que você diz assim, é dever da sociedade? Vejam, o que o Felca fez, ele cumpriu o papel dele como cidadão, principalmente pelo grande alcance que ele tem. A gente pode dizer que o Felca, certo? Eu vou até escrever aqui para ficar mais explicado. A gente pode dizer que o youtuber Felca cumpriu o seu papel de cidadão quando demonstrou responsabilidade social. Gente, responsabilidade social é quando eu, vocês ou qualquer pessoa na sociedade, ela tem como fazer isso, ela resolve intervir em um problema social para ajudar outras pessoas. Quando a gente fala em responsabilidade social, não tem que ser só alguém famoso, né? Mas muita gente tem responsabilidade social ou se sente na responsabilidade social de fazer alguma coisa. Eu não sou o melhor exemplo para nada, mas aqui na minha quebrada nós temos pelo menos uns 5 doguinhos que são comunitários. Quase todo mundo da rua cuida. Cuido eu, cuida o moço que mora em frente à minha casa. Tem uma pessoa na esquina que cuida também. Eles, às vezes, dormem na garagem de outro vizinho. E aqui em casa, eles sabem que toda vez que a gente chega do trabalho à noite, a gente coloca água e coloca ração para eles. Inclusive, quando eles veem o carro subindo a ladeira, eles já sobem com a gente. Ou quando a gente sai de casa para ir no mercado, na feira, eles acompanham. A gente vai com uma reca de cachorro. Eu entendo que isso que eu faço é muito pouco em relação à quantidade de animais que nós temos em abandono. Mas é uma responsabilidade social. Eu resolvi ter essa responsabilidade social, né? Como, por exemplo, tem empresas que têm responsabilidade ambiental. Responsabilidade ambiental é quando empresas se comprometem a ter uma ação, por exemplo, para contribuir com o meio ambiente. A marca Boticário, ela lhe dá desconto se você levar as embalagens plásticas que você tem vazias. Aí ela lhe dá desconto. A Faber-Castell tem responsabilidade ambiental fazendo reflorestamento de árvores, já que as árvores são matéria-prima para os lápis que eles produzem. Tem alguns produtos que, se você pegar, né, tem na embalagem assim um selinho com as criancinhas. Aí tem selo Abrinq. Quer dizer que aquela empresa, né, ela contribui com sua responsabilidade social fazendo doação para instituições que cuidam da criança. Kleber, por que você está fazendo toda essa explicação? Porque tanto responsabilidade social como responsabilidade ambiental pode ser uma proposta da conclusão. No futuro, quando a gente vai falando sobre conclusão, eu vou te dizer que sempre na conclusão, para intervir nos problemas que eu apresentei, eu preciso sempre colocar uma autoridade governamental ou o poder legislativo, né, que é os deputados e os senadores, para criar uma lei, para intervir. Mas eu posso também colocar um agente secundário e eu posso sempre colocar responsabilidade na sociedade. Eu não posso responsabilizar a sociedade sozinha
para fazer alguma ação. Mas eu posso dizer que a sociedade ela também pode intervir. Né? Por exemplo, campanhas educativas para vacina, campanhas educativas para prevenção de doenças. Eu posso usar isso. Guardem isso, que talvez no futuro, no futuro eu vou voltar muitas vezes, tá? Vamos ler a introdução. Eu sei que fica um pouco cansativo, mas esse texto vai chegar para vocês, mas eu quero que vocês prestem atenção. Inclusive, quem quiser usar esse mesmo repertório aqui, fique à vontade e guarde aí com você, porque já é um repertório bem bacana. Existe um neurocientista francês chamado Michel Desmouget. Eu não sei dizer direito, porque eu não sei falar francês, mas eu tenho total habilitação para aportuguesar tudo que eu quiser. Se os americanos americanizam do jeito deles, chegando aqui no Brasil, falando do jeito que eles querem, nós também temos essa liberdade. Então, nessa obra, que é muito boa, A Fábrica de Cretinos Digitais, esse neurocientista, ele está falando sobre... Ele faz uma análise sobre os impactos do consumo excessivo de telas. Ele não está falando, assim, do excesso de exposição, mas do consumo. Porque a gente entende, se tem tanta criança na internet, é porque tem um monte de criança assistindo, né? E aí ele diz que esse excesso de tela compromete o desenvolvimento cognitivo, emocional de crianças e adolescentes. Veja, isso seria muito pouco para falar sobre um livro, porque tem gente que pega o filme, pá, coloca aqui e não dá uma explicação a mais para que o corretor entenda por que você escolheu esse filme. Aí ele continua explicando. Segundo o autor, a exposição precoce e desregulada ao ambiente digital compromete habilidades socioemocionais e acelera processos que deveriam ocorrer de forma gradual. Olha a parte que o meu repertório ele se torna produtivo para o tema. Quando ele diz assim, acelera os processos que deveriam acontecer de forma gradual, o que é que ele está dizendo? Acontece a adultização. O que é que eu quero mostrar a vocês nessa contextualização? É que não é qualquer repertório. É um repertório que seja válido. Esse repertório é válido. Ele é válido porque nós estamos colocando quem é a pessoa e estamos mostrando que é alguém importante. Também, o discurso de autoridade que a gente utilizou é alguém da área que eu estou falando, só para vocês não acreditarem naquela coisa de citação coringa, de que eu posso trazer uma citação de qualquer lugar do mundo e colocar dentro do meu texto, porque vai ser sempre uma citação que vai servir para tudo. Não vai. Esse repertório, ele acaba fugindo do que a banca chama de repertório de bolso, para ser um repertório validado, produtivo e... Enfim, esqueci a outra palavra que a banca chama, mas é um repertório que mostra que eu estou usando uma referência de fato ligada ao tema. Beleza. Aí eu vou agora para outra parte. Para Arthur, né, que estava perguntando, explica a terceira parte. Essa aqui, amores, é só a primeira parte, sabe? Que é a parte da contextualização. Agora vem a relação desse repertório com a atualidade. Aí o candidato diz assim, nesse cenário, ao relacionar essa perspectiva do autor, do neurocientista, ao contexto brasileiro, ele poderia ter colocado assim, ao contexto brasileiro atual, ou ao contexto brasileiro contemporâneo, mas só o fato dele colocar assim, ao contexto brasileiro, a gente já entende que é o contexto brasileiro de hoje, atual. Nesse cenário, ao relacionar essa perspectiva ao contexto brasileiro, observa-se que a internet tem contribuído para a adultização infantil. Qual foi a relação que eu fiz desse repertório com a atualidade?
Do mesmo jeito que o neurocientista está dizendo que essa exposição enlouquece a garotada, eu estou dizendo que hoje no Brasil essa exposição acontece. Terceira parte. Na medida em que crianças passam a reproduzir comportamentos, discursos e padrões estéticos típicos do universo adulto. Essa parte, Arthur, agora, a partir daqui, é a relação com o tema. Aqui é a relação com a atualidade e a relação com o tema. Na verdade, esse ponto 2 e 3, ele está ligado aqui. Na mesma medida que o candidato fala que essa situação do repertório acontece hoje, está dizendo que essa situação do repertório provoca a adultização. Uma coisa que eu quero chamar a atenção também de vocês, meus amores. Adultização e adultização infantil. De onde é que vem essas palavras? Do tema. Eu sou obrigado a reproduzir palavras que estejam no tema. Como é que eu vou saber sobre o que você está falando? Porque eu poderia entender que essa introdução seria sobre superexposição na internet. Se eu não disser, se eu não trouxer especificamente para o tema, não vai ficar claro para o corretor. Beleza? Vamos para a quarta parte dessa introdução. A quarta parte, diante disso, torna-se imprescindível discutir o papel do Estado e da sociedade na proteção da infância no meio virtual. Aí aqui nós temos as duas situações problema. Beleza? Parte rosa, contextualização. Parte azul, relação do repertório com a atualidade e com o tema. E a última parte, a apresentação da tese e de duas situações problema. Meus amores, mesmo que vocês não estejam com esse texto em mãos, ficou claro? Alguma pergunta? Vocês querem perguntar alguma coisa? Diga aí. Oxe, eu abri a calculadora. Pra quê, mulher? Diga aí, tá tudo bem, tá tudo certo? Oxi! Tá tudo bem, tá tudo certo? Alguma dúvida? Só falem aí para eu saber que vocês não dormiram. Tudo certo, beleza. Coloca qualquer coisa aí, um boneco, uma letra. Tá tudo ok, né? Beleza, perfeito. Vamos lá. Aí, né, quando a gente faz essas explicações, a gente já entende que essas 4 partes, elas precisam estar na introdução. Lógico que até o processo de escrita a gente vai aprimorar com vocês. Desse mesmo jeito que eu grifei aqui, eu faço esses grifos na correção lá na plataforma, tá? Te explicando como melhor organizar. Perfeito, tá? Vamos lá dar uma olhada nos desenvolvimentos. Eu quero dizer para vocês que nessas primeiras semanas eu vou dar uma olhada assim maravilhosa na introdução. Mas vamos lá. Só para mostrar a Mariana que eu já tinha usado o repertório que ela também pensou, né? Aí vê só, né? Eu não, né? O meu candidato que fez esse simulado. Vamos lá. Em razão disso, só para mostrar a você, comecei o desenvolvimento 1. Isso vai estar no material de vocês bem explicadinho. Mas eu comecei o desenvolvimento 1. Eu comecei o desenvolvimento 2. Eu preciso começar com um conectivo. Eu vou ser bem redundante, viu? Conectivo serve para quê? Para conectar. Conectar o quê? As ideias dos parágrafos. Esses 2 conectivos aqui que eu marquei, a gente chama ele de conectivo interparágrafo, porque está entre os parágrafos. Significa dizer que cada parágrafo novo que eu vou criar, eu preciso de um conectivo. Mas cada período novo, ó, veja, aqui terminou um período, eu também preciso começar com um conectivo. Eu agora não vou me aprofundar muito na sugestão de conectivos, mas eu só estou mostrando a você, ó, terminou um período, mais um conectivo.
Terminou outro período, mais um conectivo. Então, se aqui eu tenho 4 períodos, para separar os períodos eu preciso de um conectivo. Outra coisa que eu quero te mostrar é exemplo da introdução e é exemplo das tuas anotações. Amplia, acrescenta aí nas anotações que você fez em relação às linhas e aos períodos do parágrafo. No desenvolvimento, nos 2 desenvolvimentos, é interessante que você use de 8 a 9 linhas. Porque aqui você vai precisar brilhar. Você vai precisar mostrar à banca que você realmente tem tantas informações interessantes quanto as que você colocou na introdução. Nesse caso, você vai começar seu primeiro período fazendo referência ao que foi dito anteriormente. Nesse caso, a situação problema 1. Veja como é que meu candidato começa. Ele começa dizendo assim: em razão disso, ou seja, em razão do que eu disse aqui, Kleber, me diga 2 sugestões de conectivos para eu começar e não copiar essa redação. Você pode começar por nessa conjuntura, você pode começar com nesse cenário, apesar de que eu acho que nesse cenário já foi utilizado ali em cima. Nesse cenário, gente, esses não são conectivos só para começar um período não, viu? Ou um parágrafo não. Pode ser para começar um período. E talvez outro conectivo que vocês já utilizem aí. Depois a gente vai voltar a falar com mais profundidade desse uso de conectivos, tá? Em razão disso, ou nessa conjuntura, viu, minha gente? Pelo amor de Deus, tem um N aqui, socorro. Nessa conjuntura ou nesse cenário, certo? De 8 a 9 linhas e de 4 a 5 períodos. Mais ou menos não, é exatamente como você colocou a quantidade de períodos para a introdução. Só que dessa vez você vai ter um quantitativo de linhas maior. Kleber, para o desenvolvimento 2, também de 8 a 9 linhas. Kleber, aí para a conclusão, também de 8 a 9 linhas. Só que os senhores têm que perceber o seguinte, é que vocês precisam calcular bem, porque vocês não podem exceder 30 linhas, viu? Não pode fazer como a tarefa da escola que você escreve e coloca uma seta no verso. Não pode. Tem que terminar aqui. Kleber, mas eu tenho que fazer as 30 linhas? Não. Tem gente que consegue em 28 linhas dizer coisas boas. Mas eu só acredito que um texto de 30 linhas é que vai ser realmente eficiente e discutir bem os assuntos, tá? Voltando para cá. Aí meu desenvolvimento 1 começa assim. Em razão disso, é necessário compreender que a legislação brasileira reconhece a criança como sujeito em condição peculiar de desenvolvimento. Ó, já está falando do papel do Estado. Sendo assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar com absoluta prioridade os direitos fundamentais desse público, incluindo dignidade, respeito, proteção contra qualquer forma de negligência e exploração. O que é que eu quero mostrar aqui? É que nós temos 2 momentos. Nós temos uma frase temática que inicia o parágrafo e depois nós temos a inserção do repertório. Mas percebam que o repertório está no comecinho do parágrafo, assim como a gente observou aqui na introdução, certo? Kleber, mas se eu já quiser começar com o repertório aqui, já no comecinho do desenvolvimento 1, aí você vai dizer, em razão disso, antes de colocar o repertório, você vai dizer o seguinte, em razão disso, aí você pode dizer, é válido, gente, foi isso que eu escrevi, é válido, desculpa, tô errando aqui no teclado, peraí, é válido mencionar ou
citar a obra, tan, 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 tan. Ou você pode dizer, é importante citar o livro, tan, 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 tan. Você pode dizer, é imperioso. Gente, uma coisa imperiosa é uma coisa que é muito importante. É imperioso mencionar o fato que ocorreu. E aí você diz, isso aqui é para quando você vai começar o desenvolvimento 1, já com o repertório. Você não pode botar o conectivo e já lascar o repertório aqui sem apresentar que você vai apresentar uma coisa importante. Você não chega assim já, ó, você vai dizer, certo? Você vai apresentar como se fosse uma coisa importante. Isso mesmo, Vitor, isso mesmo. Você vai, né, dizer, é imperioso mencionar o fato que ocorreu. Lembrete, quando apresentar fato como repertório, deixar claro as seguintes informações. Primeiro, quando o fato aconteceu. Segundo, onde ele aconteceu, o que aconteceu e os detalhes relacionados ao tema. Por exemplo, né? Eu vou citar o Felca. Aí eu vou dizer, né? É imperioso mencionar o fato que ocorreu em 2025. Clébia, eu preciso dizer o ano? Precisa. E se eu não souber? Arrume outra coisa para botar na redação. Clébia, mas eu não lembro qual foi o mês. Eu lembro só o ano. Aí você pode colocar só o ano. Mas se você me lembrar se foi no começo ou no final do ano, você pode dizer assim. No segundo semestre de 2025, onde o fato aconteceu? Na internet. O youtuber Felca divulgou na internet uma matéria, denúncia sobre adultização. Essas partes aqui, meus amores, elas são importantes de apresentar porque elas deixam a notícia válida. Claro que eu tenho certeza que vocês não caem nessas notícias, né? Mas tem muita gente que cai, né, em fake news, porque às vezes elas não estão relacionadas quando elas aconteceram, quem são as pessoas envolvidas, as fontes. Então, nas matérias jornalísticas, o primeiro aspecto para você não cair em notícia falsa é observar isso aqui. Se tem essas informações. Se não tem, ou tem assim, repasse essa notícia, é fake news, é sensacionalismo. Jornal Nacional, os jornais da vida não tem dizendo assim, olha, lê essa matéria e repasse. Não, lê se você quiser e compartilhe se você quiser, tá? Aí vamos lá ver, né, o desenrolar desse parágrafo. O meu repertório aqui foi o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí eu tô dizendo, no cenário digital, entretanto, peraí, deixa eu apagar aqui. No cenário digital, entretanto, observa-se a flexibilização desses princípios, que em princípios, os que estão no Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma vez que conteúdos erotizados, desafios perigosos e discursos de ódio circulam com facilidade nas redes sociais. Clébia, se aqui eu quiser colocar um exemplo, eu posso? Pode. Mas cuidado com a pessoa que você vai citar. Só cite acusando alguém quando essa pessoa tiver sido julgada. Por exemplo, o Ítalo Santos, ele está preso. Ele é acusado, ele não foi julgado. Então, eu não posso afirmar a culpa, mesmo sabendo que ele é, se a justiça ainda não o fez. É muito doido, mas isso é a ética na escrita. Por exemplo,
Eu vou falar mal de um supermercado, né? Tem uma rede de supermercados brasileira que ela já matou o cachorro na porta, já assassinou pessoas, já tem muitos casos de racismo. E eu quero usar esse supermercado como exemplo na minha redação. Você não vai dizer o nome do supermercado. Você vai deixar subentendido na sua redação para a banca entender sobre o que você está falando. É como se você estivesse trocando um código, aquele código que só você e seus melhores amigos têm. E aí, como é que você diz na redação? Você pode dizer assim: uma grande rede de supermercados com unidades no Brasil inteiro que já foi acusada várias vezes de racismo. Se não chegou para você aí, de quem eu estou falando do Carrefour. Mas eu não posso colocar isso na minha redação, porque apesar do Carrefour ter essa acusação, não tem, todos os casos não foram julgados. Kleber, mas se eu quiser falar bem, se você quiser falar bem, você pode citar nome de empresas, né? Eu vi uma redação do ano passado que o candidato citava Rede Globo, Globo Filmes, aí pode. Mas se for para falar mal, pega leve, que, mas ninguém vai ler minha redação, eu não vou ser processado. Não. Ou pode. Vai que tua redação esteja entre as melhores e vai parar na mídia. Olha, aí tu, famoso, mas processado. Aí não vai ser bom. Outra coisa que eu quero mostrar a vocês. Toda conclusão, ela precisa de uma conclusão. Todo desenvolvimento precisa de uma conclusão do parágrafo. A conclusão do parágrafo, tá? Nesse caso, como é que eu sei que é uma conclusão? Primeiro, conectivo conclusivo. Assim, a ausência de fiscalização eficaz e de educação midiática favorece a exposição precoce e as experiências incompatíveis com a infância, configurando uma violação dos direitos previstos na lei. Eu quero dizer o seguinte: colocou um repertório no desenvolvimento, o repertório é bom, é muito bom, foi legal, foi relacionado ao tema, massa. Mas quando tu terminar a tua conclusão, faz uma análise disso? Faz uma análise do que tu apresentou aqui? Por exemplo, foi um livro. Aí você pode dizer assim, a partir da obra, percebe-se como essa realidade acontece hoje no Brasil. Você tem que dar um parecer no final do seu parágrafo, porque danado você escolheu esse repertório, certo? Claro que vocês vão ler esse texto com mais calma depois. É muito importante ler o gênero que eu vou produzir. Quando vocês estiverem na faculdade, os professores de vocês vão pedir muito para vocês lerem artigo científico. Vocês vão ler muito artigo. Talvez da maioria das aulas, os professores, mais do que indicar livros, eles vão indicar artigo. E aí você vai ler tanto artigo, que na hora de escrever, pela experiência de ter lido, vocês mais ou menos vão saber como fazer. É o caso de redação. Kleber, então é interessante ler redações nota máxima? É. Inclusive, a gente vai mandar para vocês também um e-book com um compilado de redações nota máxima para vocês lerem. Não estou fazendo nada da vida, eu vou ler uma redação. Vou ler uma redaçãozinha aqui para relaxar. Desenvolvimento 2. Olha, para começar o desenvolvimento 1, eu já dei algumas sugestões. Agora, para começar o desenvolvimento 2, eu só consigo dar uma sugestão, que é começar com o conectivo além disso. Kleber, mas não vai ficar repetitivo, não. Minha gente, olha, não tem um conectivo mais massa, mais bonito, mais eficiente, mais da moda do que além disso. Porque, vê só, tu já falaste de 2 parágrafos, tu vai pro 3º. Quando tu diz assim, além disso, tu tá dizendo, chupa banca, que além disso do que eu apresentei na introdução, além disso do que eu apresentei no desenvolvimento 1, eu ainda tenho coisa para falar. Além disso, eu ainda vou dizer mais coisas. Aí, veja, além disso, olha, Mariana, episódios recentes evidenciam a gravidade do problema. Por isso, é importante mencionar que em 2025, o YouTube Felca, não é Fela da mãe não, viu? É porque aqui eu digitei errado. Felca, na hora de trazer do texto escrito para o digitado, eu digitei errado. O youtuber Felca
denunciou práticas de exploração e disposição inadequada de menores em plataformas digitais, expondo a fragilidade dos mecanismos de controle e a monetização infantil na internet. Clébia, qualquer denúncia na internet ou fala de alguém importante pode ser colocado em uma redação? Pode. Vamos supor que você escutou um especialista em crimes digitais na internet. E você escutou isso num podcast. Você pode dizer assim: de acordo com a fala de fulano de tal, superintendente da Polícia Digital, no podcast tal, posso fazer isso? Pode. Agora você tem que escolher alguém de grande relevância social e que seja um especialista no assunto, certo? Clébia, para ser considerado um especialista no assunto importante, a pessoa tem que ter muita visibilidade, ou se ela não tiver visibilidade, ela precisa ter uma produção científica. Ter lançado um livro, um artigo, ter um programa de TV, de rádio. Não é qualquer pessoa próxima de você que sabe muito sobre o assunto que pode ser mencionado, porque tem que ser alguém de alcance nacional, tá? Vamos lá continuar a nossa leitura. Eu sei que tá chato, vocês devem estar morrendo de sono, mas analisar texto é uma coisa que a gente, vez por outra, vai fazer. Devido a isso que acontece, que eu acabei de explicar, o caso gerou amplo debate público sobre os limites entre entretenimento, liberdade de expressão e proteção da criança. De novo, a gente tem uma conclusão do parágrafo. Tal situação, que situação? Eu te pergunto. Toda a situação que foi mencionada aqui, ó. Certo? Tal situação revela como a lógica de engajamento e lucro pode se sobrepor ao bem-estar infantil, incentivando comportamentos adultizados e a busca por validação virtual. Quem não assistiu o vídeo do Felca, eu aconselho que assista para fazer essa redação. Porque o vídeo, né? O Felca ele não é especialista em nada, mas ele utilizou a visibilidade dele para fazer o vídeo. E ele, me parece, alguém consciente quando ele vai falar, né? O que ele fez foi muito importante, porque queriam até nomear, né, uma das partes do Estatuto da Criança e do Adolescente Digital de Lei Felca. Foi muito importante o que ele fez, a visibilidade que ele deu a isso. E eu esqueci, porque eu comecei a falar de Felca. Deu um branco. Vamos lá, daqui a pouco eu me lembro. Aí vamos para a conclusão. Clébia, a conclusão, você vai corrigir agora e você vai se importar com a conclusão? Não. Agora a conclusão é o mínimo, eu só quero uma boa introdução. Mas deixa eu te dizer uma coisa para tu anotar, é pro futuro, viu? Não endoida agora não, deixa de ser doido. Para conclusão eficiente, tá? Eu vou colocar aqui, ó, elementos básicos para a conclusão. Não é nada básico, viu? Conclusão. Deixa eu dizer uma coisa a vocês e a você que está assistindo gravado. Você que está assistindo gravado é só acelerar. Eu vou dar uma explicação, vou contextualizar para vocês entenderem. É uma coisa pessoal. Eu tenho síndrome do intestino irritável. É uma síndrome que não tem cura, mas tem tratamento. O que é que eu tenho que fazer? Eu não posso comer glúten e não posso comer lactose. E hoje eu comi uma crepioca com queijo. Dá pra tu? A farinha, a goma, ela não tem glúten. Né? Ela é farinha branca, vai engordar do mesmo jeito, mas ela não tem glúten. Aí, à tarde, eu fui fazer uma oficina em uma escola e me ofereceram um pão de queijo. Lactose. E eu passei mal desde a hora que eu cheguei em casa. Se eu sumir, é porque eu fui pro banheiro. Eu não tenho vergonha de dizer, não. Se eu sumir é porque eu fui pro banheiro. Por quê? No meu caso, a síndrome do intestino irritável, ela causa estufamento abdominal, dores intensas no abdômen, enjoo,
e dor de barriga. Mas não é qualquer dor de barriga. É aquela que não dá tempo de pensar e falar. Eu já saí corrida de vários lugares. Eu já saí sem pagar de um café, porque me atacou. Aí eu tô sentindo umas dores assim, mas eu não vou sair não. Mas se eu correr, tu já sabe. Se eu sair correndo, tu já sabe aí. A professora foi... A professora... É feio essa palavra, né? A professora foi eliminar resíduos tóxicos para o intestino dela. É horrível, viu, minha gente, ter isso. Vixe, Maria. Eu respeito o que eu tenho? Não. Nos últimos 2 anos eu enfiei o pé na jaca e nunca mais eu respeitei meu corpo. Mas eu preciso seriamente voltar a eliminar glúten e lactose da minha dieta para que eu sobreviva aos ataques que eu tenho, tá? Mas eu não vou correr, não. Tô só avisando. E não é só hoje, não. É todo dia. Sumir daqui, você já sabe o que é. Elementos básicos para conclusão. Olha, tu endoida não, vice? Que é para tu só anotar. Para uma conclusão ser eficiente, ela precisa começar com um conectivo conclusivo, certo? 2. Ela precisa retomar a tese ou o tema. Aí eu vou dar um espaço para você entender que essas 2 informações você vai apresentar no primeiro. Não, depois eu explico isso. Só anota para não endoidar vocês. 3. Apresentar o agente. O agente que vai intervir. Se é o governo, se é a escola, se é a sociedade, se é o Estado. 4. Apresentar a ação que esse agente vai executar. 5. Falar por qual meio a ação vai acontecer. Por exemplo, o Ministério da Educação deve criar cartilhas explicativas através de verbas direcionadas a essa pasta. Claro que, enfim, né? Isso, ECA. Perfeito. Na verdade, o ECA, meus amores, uma boa lembrança aí. O ECA é um documento. Mas eu acho que foi isso que você queria dizer, né? Eu posso dizer assim, ó. O Ministério dos Direitos Humanos deve ampliar a proteção às crianças e os adolescentes através de alteração no ECA. Tem que dizer através do que vai acontecer. 6. Você vai detalhar uma das partes da proposta. Cleber, o que é detalhar? É explicar. Ah, beleza. Beleza, Vitor. Depois eu entendi mesmo. O que é detalhar uma das partes da proposta? Tem gente que já detalha lá em cima. Por exemplo, quando você apresenta o agente e você diz assim, Ministério da Educação. Se você explicar o que é o Ministério da Educação, você já está detalhando uma das partes da proposta. Por exemplo, o Ministério da Educação, órgão responsável por organizar a educação pública e privada no Brasil. Beleza. Apesar de que é muito fácil, né, minha gente, detalhar o agente. Você pode detalhar a ação. Por exemplo, o Ministério da Educação deve criar programas educativos, já que esse tipo de ação atinge vários estudantes. Eu estou detalhando a ação. Por meio da distribuição de cartilhas ou por meio da destinação de mais verbas, já que para uma ação como essa é necessário dinheiro. Eu estou detalhando o meio. Cléber, mas é muita coisa. Eu estou dizendo a tu, deixa de endoidar, só copia, que depois a gente vai trabalhar muito isso. E depois, a 7ª parte de uma conclusão é falar da eficácia
da proposta. Basicamente dizer o que tua proposta pode mudar no futuro. Que é quando você termina a conclusão dizendo assim: a partir da aplicação dessas ações, o Brasil poderá reduzir a adultização nas mídias digitais. É como se você terminasse com uma frase de efeito dizendo assim: minha proposta é arretada. Minha proposta no futuro vai arrasar no Brasil. É como se você terminasse dizendo isso. Clébia, eu preciso me preocupar com essas partes agora nessas primeiras redações? Não, claro que não. A gente vai chegar lá na conclusão, caminhando e cantando e seguindo as temáticas semanais e escrevendo. Mas eu queria dizer para vocês que não é só fazer uma boa proposta, é ter todos esses elementos. Clébia, se eu colocar todos esses elementos na minha conclusão, significa dizer que minha conclusão vai ser boa? Não. Não é lasca dizer um negócio desse. Você deve estar aí. Poxa, eu copiei 7 passos e a professora acabou de dizer que mesmo que eu faça todas essas partes, minha redação pode não dar certo? Sim. Primeiro, se tu apresentar uma ação que não tem nada a ver com os problemas que tu colocou lá na situação problema da introdução, tá doido, né? Teu texto tá todo doido. Tu termina falando de um problema que tu não colocou na tua redação. Outra coisa que pode dar muito errado é tu colocar um agente que não tem responsabilidade de resolver o problema. Quem é o agente, Kleber, que a galera mais coloca e dá errado? Ou tá dizendo que esse agente pode fazer uma coisa que ele não pode fazer? Ministério da Educação. Por exemplo, o Ministério da Saúde, ele pode fazer campanhas educativas para orientar as pessoas a deixarem de fumar. Só porque é uma campanha educativa, não quer dizer que tem que ser o Ministério da Educação. O Ministério da Saúde pode tentar educar as pessoas para a saúde. Porque quem tem responsabilidade com a saúde é o Ministério da Saúde. Então, muita gente coloca o pobre do Ministério. O MEC pode ser colocado? Pode. Vitor, o MEC pode ser colocado. Agora, tem que ter muito cuidado para não colocar o MEC em tudo. Porque, minha gente, vocês acham pouco, o pobre dos professores tem uma responsabilidade danada ainda dizer que a escola tem que cuidar da questão psicológica, da violência, sei lá, da saúde. Por exemplo, quando você diz assim, né, redação sobre bullying, é muito comum que se fale assim, que as escolas têm que colocar atendimento psicológico. Atendimento psicológico só pode ser feito em consultórios. Na escola vai ter orientação psicológica. E não é somente o Ministério da Educação, porque saúde é com o Ministério da Saúde. Por exemplo, dizer que os professores têm que detectar quando o estudante apresenta algum tipo de, sei lá, algum tipo de deficiência ou qualquer coisa assim. Minha gente, quando a gente estuda licenciatura, a gente não estuda diagnosticação do estudante. A gente pode perceber, tá? Perceber, entrar em contato com a família, mas lembre-se que o Ministério da Educação cuida da educação. Kleber, então eu não posso dizer assim que no caso de bullying, a escola tem que acionar o Ministério da Educação. Não, a escola tem que acionar o Conselho Tutelar, que tem que vir e analisar o que está acontecendo. Aí só lembrando, Kleber, então quer dizer que nessa redação aqui, eu vou poder colocar MEC? Vai. Não, eu vou poder colocar ECA? Vai. Mas o ECA é um documento. Aí eu posso dizer o seguinte, os conselhos, os conselhos tutelares devem fiscalizar denúncias e através da
através da ação policial, fazer a lei ser aplicada de forma coerente. O que é que eu tô querendo dizer? Não, desculpa. Os conselheiros tutelares devem fiscalizar as denúncias e, através do que está no ECA, acionar a ação policial para que a lei seja aplicada de forma efetiva. O que é que eu estou querendo dizer? Os conselhos tutelares são instituições municipais. Não sei se vocês já ouviram falar que o Conselho Tutelar é um órgão importantíssimo de proteção às crianças e os adolescentes. Como hoje a gente está falando de crimes digitais, talvez o Conselho Tutelar real ele não consiga dar conta dos crimes. Para isso, existe no governo o Disque 100, que é onde se faz denúncias anônimas, ou você pode denunciar de forma virtual à Polícia Federal. Mas os conselhos tutelares, eles devem fiscalizar denúncias, meu Deus, eu vou falando, aí minha escrita não acompanha minha cabeça. Denúncias através do que está no ECA, fiscalizar denúncias, através não, pode ser com base no que está no ECA, acionar a ação policial para que a lei seja aplicada de forma efetiva. Uma coisa que eu estou querendo dizer a vocês é que ECA não é um agente, ECA é um documento. O agente que faz com que essa lei ela seja aplicada são os conselheiros tutelares. Mas onde é que está o conselheiro tutelar, os conselheiros tutelares em Garanhuns? Ou nas cidades de vocês? Que a gente vê muitos jovens ingerindo bebida alcoólica, quando isso é proibido. Onde é que está o conselho tutelar que não fiscaliza isso? Como eu já disse a vocês, o conselho tutelar ele só fiscaliza, quer dizer, eu não disse ainda, mas o conselho tutelar ele só fiscaliza se tiver denúncia. O conselheiro, até porque são poucos conselheiros tutelares. Se for denunciado, eles vão lá. E se precisar da ação da polícia, eles vão lá. Mas tem que ser denunciado. É aí que entra a responsabilidade social. As pessoas têm interesse de denunciar? Quase sempre não. Muitas vezes as pessoas elas veem crianças e adolescentes em situação de risco, mas não têm coragem de denunciar. E qualquer pessoa pode fazer esse tipo de denúncia, tá? Anotaram, ou como a gente diz aqui no Nordeste de uma forma muito fofinha, anotaram? Vocês anotaram tudo? Quem anotou, anotou. Quem não anotou, vou colocar no chat aí, porque depois vocês podem pegar, tá? Claro que a gente não vai dar muita importância agora à conclusão, aí vai ser uma análise de vocês. Vamos só fazer um memorex. Vamos fazer um memorex do que eu mostrei como repertório nessa aula, tá? Vamos lá. O nosso memorex foi o seguinte. Falamos dos sinônimos. Mostrei os sinônimos a vocês para vocês usarem. Fizemos uma análise textual, da questão estrutural da redação. Eu mostrei. O que vai estar no material de vocês é justamente isso aqui, ó. Esse aqui é o pediatra Daniel Becker. E o que tem no materialzinho que vai chegar para vocês como sugestão de repertório é essa fala do Daniel Becker aqui. Essa fala todinha. O que é que tu vai fazer? Você vai ler e vai explicar do seu jeito qual é a definição que o Daniel Becker... Deixa eu melhorar aqui o visu do Daniel Becker. É que o visu do Daniel Becker, ele ficaria muito mais bonito se ele tivesse assim um cabelão, uma franja vegana. Deixa eu colocar uma franjinha aqui. O que é a definição que o Daniel Becker dá para adultização? Kleber, mas se eu quiser usar aquele livro que você mostrou na redação, eu posso? Pode.
Mas coloca de outro jeito, tá? Não faz igual não, faz uma paráfrase. O que é uma paráfrase? Parafrasear é quando você diz quem é o autor, mas você explica a sua maneira, tá? Você vai parafrasear. Por exemplo, olha o que é que ele diz aqui. Ele diz que a adultização acontece quando as crianças sentem que precisam ficar bonitas, se maquiar para ir à escola, como as meninas agora que faz os tutoriais. E, gente, elas passam tanto negócio no rosto, tanto produto que eu não sei dizer nem o nome, que eu fico pensando na pele dessas garotas, quando elas chegarem em 20 anos, vai estar toda craquelada. Quando usam muitos produtos no rosto, né? A maioria desses produtos contém desreguladores hormonais que podem contribuir para problemas graves na saúde. Quando se permite que um adolescente se tranque no quarto com um computador sem supervisão, em vez de fazer esporte, sei lá, uma trilha, brincar no meio da rua, ralar o joelho, se permite, né, que a criança seja exposta a muitos conteúdos inadequados e a gente normalize criança fazendo tutorial de maquiagem na internet como se fosse uma menina de 16, 15, 16, 17 anos. Aí também o que vocês podem usar na redação de vocês é a palavra normalização. Não é normalização. Não é o correto, mas é o normalizado. Por exemplo, eu vejo no TikTok meninas menores de idade mostrando suas rotinas como mulher casadas e grávidas. E eu tô falando de meninas de 14 e 15 anos. No Brasil, eu não sei se vocês sabem, mas tem uma lei que menores de 16 anos não podem casar nem com a autorização dos pais. Por isso, aquele caso que teve, acho que foi em Minas, né, minha gente? Eu não me lembro, de um estuprador que vivia com uma menina de 12 anos, ter sido. Primeiro ele foi absolvido, agora ele já foi preso de novo. Uma menina de 12 anos, que a família permitiu o relacionamento e que a família liberou a menina para viver com esse homem. Mas só que pense, a menina tem 12 anos. E o que é que a lei no Brasil diz? Que só pode ser permitido casamento a partir dos 16 anos. E se eu disser a vocês que essa lei é nova? Que casar com 12, 13 anos já foi muito comum. Já foi muito comum adultizar essas meninas. Por exemplo, tem mulheres, né, da idade, eu acho que das vós de vocês, que casaram com 13 e 14 anos. Aí, o Brasil criou essa lei para tentar reduzir casamento infantil, que sempre foi uma prática muito comum no Brasil. Outro repertório que eu passei para os senhores e para as senhoras como sugestão é falar do ECA Digital, que eu já tinha mostrado aqui na aula passada. É que o ECA Digital é uma proteção para o ambiente online, para o ambiente virtual. Eu vou dizer uma coisa a vocês, minha gente. Que enxurrada de coisa ruim que tem na internet. E o pior é que a gente normaliza tanto, né? Tem coisa que eu não acho normal. Eu sei que eu sozinha não vou resolver o problema do planeta, mas eu vou lá e denuncio o perfil. Mas tem muita coisa. Eu sei, vou falar de novo, da Vivíbora, da Virgínia, e dizer que ela é uma das pessoas que fez com que a mídia digital normalizasse a exposição de crianças. E o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital diz que nenhuma criança deve ser exposta para vender produto, para se autopromover na internet. Aí você diz, mas ela só mostra as filhinhas delas, as Marias. Ela não está vendendo nada, tá? Ela está vendendo ela mesma. Ela está vendendo a vida dela como um produto e está colocando aquelas meninas em situações de superexposição. Superexposição. E criança não tem que estar na internet. Tem gente que já foi para a internet e ainda nem nasceu, que é quando a mãe coloca lá,
Olha a ultrassonografia do meu bebê. Olha como ele é lindo. Dá nem para ver o que é que tem. Mas as crianças já estão na internet até mesmo antes de nascer. E as famosas fazem o quê? Logo o Instagram, né? Do bebê. E às vezes o bebê nem nasceu e tem mais seguidores do que nós tudinho aqui de Pernambuco juntos. Outro repertório que eu sugeri para vocês foi o repertório, o filme Salve Rosa. O bom desse filme é que eu achei que a Suzana Lira, que é uma diretora muito massa, eu adoro ver filmes brasileiros que são dirigidos por mulheres. Eu gosto muito da Suzana Lira, gosto muito da. Meu Deus, é Mulearte, o sobrenome dela também, que tem filmes muito bons. E esse filme, Salve Rosa, ele é um suspense psicológico. É angustiante. Você fica tão angustiado. É angustiante mesmo. Eu acho que só não pega muito pesado, né? Porque tá falando de uma jovem, de uma criança. Mas é angustiante. É um suspense psicológico angustiante. Eu não vou dizer pesado, mas vou dizer angustiante. O filme, né, ele aborda de forma crítica a infantilização e a adultização de crianças no ambiente digital. O filme vai falar especificamente de infantilização, mas vai falar da superexposição. Aí deixa eu dizer uma coisa a vocês também, bem importante, é que... o que meu Deus queria dizer? É que eu acho que a diretora se inspirou na história. Só não gostei das cenas mais 18 no filme. Tem, né? Ah, tem, Mariana. Ó, é bom lembrar também que tem umas cenas de sexo, que são cenas muito realistas, de sexo. Não mostra partes do corpo especificamente, mas mostra que um ato, que uma relação sexual está acontecendo. Aparece, eu acho que Mariana, umas 3 vezes. Mas eu não sei se vocês também vão fazer essa ligação, ou se tu fez, Mariana, do caso que o Felca apresenta no vídeo. Que é de uma menininha que foi denunciada porque a mãe colocava ela em situação muito vexatória, inclusive a pobre da menina. Aí a internet toda denunciou, a mãe dela ainda responde na justiça por ter exposto a menina a situações ridículas. No vídeo do Felca, ele mostra logo no comecinho. E a história que é contada nesse filme se parece muito. Eu acho que até no começo do filme aparece assim. Não, a história desse filme é totalmente ficcional. Não tem nada a ver com a realidade. Se você achar que é parecida com a história de alguém, é problema seu. Não é assim que tem, não. Eu tô traduzindo. Porque eu acho que se parece muito com a história da menina. E essa mãe bonita, essa atriz é muito maravilhosa. É o cão. Que bicha cão. Eu não tô dando spoiler, não, viu? Eu só tô tentando deixar vocês interessados. Eu lembro dessa menina no vídeo. É isso mesmo, Mariana. Eu acho. Se tu assistiu o vídeo do Felca de novo, presta atenção na história da menina e presta atenção na pobre da Rosa. A pobre da Rosa. Meu Deus do céu, né? A bichinha da Rosa. Agora, minha gente, eu vou dizer uma coisa. Viu? Essa bicha aqui é o capeta. Ficou parecendo o coelhinho da Páscoa, né? Que capeta. Que mulher demoníaca. Agora, o comportamento dela deixa você chocado porque ela nem muda a cara. Né? Ela continua sendo aquela aparentemente amorosa. Mas ela é o cão. Ah, ainda não assisti. Assista. Não vou dizer que pirateia aqui, né? Assim, mas assista onde você tiver possibilidades. Essas foram as três sugestões. Vamos lá novamente explicar para vocês. Quem está com problema de envio de redação é só entrar em contato com o nosso atendimento. E esse tema, que é o tema 2, a data de entrega, que é a data de envio, né? A data de entrega, data de envio. Vocês vão anotar aqui, deixa eu procurar no meu calendário, que às vezes dá... Hoje eu lidei com tanta data que eu endoidei. A data é
quarta, quinta, sexta. De 13 do 3 até 15 do 3. A plataforma abre sexta às 6 horas da manhã e fecha às 23h55 do domingo. Tem gente que deixa para mandar esse horário, tá? Como é que vai ser? Vai ser sempre assim. Quando for semana que vem, eu vou pedir uma redação, mas a redação da semana que vem já fica para outra sexta-feira. E assim vocês vão enchendo as sextas-feiras da vida de vocês com a responsabilidade de passar limpo e enviar a redação. Aí eu pergunto para vocês, meus queridos e minhas queridas, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram dizer, fofocar, me contar? Digam aí, tudo certinho da aula de hoje? Deu para sacar as questões estruturais da introdução? Deu para entender que os primeiros textos são os textos que a tia vai corrigir, que a tia vai organizar, que a tia vai te dar muitas informações e, do mesmo jeito que vocês sempre terão 8 dias para enviar, eu tenho 8 dias para te devolver a correção. Geralmente, quando a correção ela é feita, você recebe um e-mail dizendo: oi, e aí, tudo certo? Vamos fazer o seguinte, vai lá dar uma sacada na tua redação que ela já está corrigida. Aí chega um e-mail te mandando ir lá na plataforma ver a correção. A correção ela vai ter marquinhas, né, coloridas, que você vai clicar na marquinha e ver qual foi a observação, tá? Quando vocês receberem, por favor, leia a correção direito. Não vá na fila do supermercado olhar. Eita, eu tirei essa nota. A nota não importa nas primeiras redações. O que importa é você ver o que foi que eu marquei. Tá? Qual é a competência? Depois a gente vai falar de competência. E eu acho que semana que vem vocês já recebem o e-book de vocês, digital, que é o nosso livro, que vai ter tudo que você precisa esse ano para arrasar da redação. Vai ser enviado para vocês por e-mail ou de forma individual, tá certo? Então podemos encerrar, né? Digam aí. A gente já pode dar tchau. A gente já pode dizer tchau para vocês irem dormir ou assistir o Big Brother. Eu ia dizer bosta não, minha gente. Assistir o Big Brother, porque de vez em quando eu vejo. Assistir o Big Brother, ou assistir a novela, ou sei lá o quê. Pois olhe, um cheirão para vocês. Se você não me segue nas redes sociais, vai lá me seguir, minha gente. Eu quero ir pro BBB 27. Eu quero ficar famosa, rica, conhecer todos os globais. Mentira, tô brincando, viu? Se quiser me seguir, siga, mas não quero ir pro BBB, não. Deus me livre. Eu não durava lá um dia que eu ia dar cacete em todo mundo. Um cheiro pra vocês. Se cuidem, bebam água e façam as redações. Beijo. Qualquer dúvida é só entrar em contato pelo WhatsApp. E se for comigo que você quiser falar, é só você mandar um recado. Mande em áudio, que a atendente, ela não vê, não. Ela só olha a sua mensagem e manda pra mim. E se for em áudio, é que ela não vê mesmo, que ela odeia áudio. Um cheiro pra vocês, meus amores. Deixa eu ver quem tá aqui. Miguel, Arthur, Guilherme, Isabelle, Kerlon, Lara, Mariana e Vitor. Um cheiro pra você e um cheiro pra você que tá assistindo ou terminou de assistir essa aula gravada. Lembrando que essa aula foi programada para ser gravada, foi programada para ser dada e não gravada. Então, todas essas histórias, essas interações, elas fazem parte da nossa aula. Um cheiro para você e, meus amores, até, viu? Até semana que vem, nessa mesma bate-hora e nesse mesmo bate-canal. Tchauzinho! Simbora! Dormir cedo para não ficar com rugas.